Olá, amigos, olá, amigas, estamos iniciando nossa atividade. Hoje é quinta-feira, 7 de agosto de 2025, uma quinta-feira bonita, né? Um sol maravilhoso e tal. Um dia praticamente primaveril, mas um pouquinho mais frio. E, sobretudo, a partir da metade da tarde, tivemos uma diminuição da temperatura. Já teve lá em 22 graus e baixou para 14 graus centígrados, que é a temperatura aqui em Porto Alegre e na região metropolitana de um modo geral. Bom, desse programa de atividade, desta quinta-feira, dia 7 de agosto, nós estamos aqui, né, com o Eduardo Dornelles, à minha direita. Eduardo, obrigado pela tua presença uma vez mais. É a primeira vez, eu acho que aqui no estúdio da RS Play TV que nós estamos juntos. Verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, e também aqui da minha esquerda, um esquerdista, Jaime Eduardo. Como é que Boa noite, muito obrigado pelo convite. O Eduardo eu já estive várias vezes, até nem me lembro onde. O Dudu, né? Também. Dupla, Dudu. Importa o lugar, a gente tá junto aqui, é o que basta. É verdade. Isso é. Bom, só lembrando que nós temos aí um tempo nublado, né? Agora, vai nublando um pouco, mas amanhã, pelo menos a informação que tem aí, amanhã vamos ter também tempo nublado, mas com sol. A chuva só volta na semana que vem. Que fique por lá e nos deixe um pouco em paz aí para ter... Quando é que começa a Expo Inter? A Expo Inter... Porque daí vem chuva, a Expo Inter sempre tem chuva. É no final, eu acho, no final de agosto agora, tá? Próximos dias aí. Já fiz muita cobertura da Expo Inter, mas agora estou fora. Ouvindo o Silvio da previsão do tempo, me lembrei do Instituto Cucirá de Araújo. Cucirá de Araújo. Ih, rapaz, isso aí foi há 2 séculos. 2 séculos. Era o mais completo de hoje. Exagerado é pouco. Hoje é Cleo Kuhn. Cucirá de Araújo, é. Instituto Cucirá de Araújo. Aliás, falando nisso, é uma coisa interessante, né? Eu sou muito amigo de um meteorologista que era famoso, tipo Cleo Kuhn, e ele me disse assim: Silvio, hoje tu não precisa fazer previsão, as máquinas falam por si, e a precisão da cobertura, não sei aqui, né? A precisão da cobertura é quase 100%, quer dizer, eu me lembro que em tempos atrás, tu não era nascido ainda, né? Não era nascido ainda, mas tempos atrás, a previsão do tempo, os caras diziam assim: olha, a previsão do tempo... salvo algumas coisas que possam acontecer, então tinha o salvo, né? O porém. Mas hoje o pessoal... Parece mais ressalva do que afirmação. Mas parece a certidão negativa do poder público, né? É negativo, mas pode ser que eu encontre alguma coisa. Você lembra onde é que funcionava o Instituto Cucirá de Araújo? Sarmento Leite, ali na Sarmento Leite, isso mesmo. Na universidade. É verdade. Bom, nós começamos aqui a nossa atividade sempre com as questões de esporte, né? Naturalmente, é claro, centrado numa dupla Grenal. Desculpa, o tempo é isso aí, né? Nós tivemos ontem a jornada da Copa do Brasil e um representante aqui, o único representante da Copa do Brasil até ontem era o Internacional. E o Inter acabou empatando, perdeu aqui para o Fluminense e lá no Rio de Janeiro acabou empatando ontem e, portanto, está fora da Copa do Brasil. O Inter foi campeão gaúcho, está fora da Copa do Brasil, tem a Libertadores, vai pegar o Flamengo agora e continua no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport no próximo domingo às 8h30 aqui. O Internacional volta a jogar mais agora pelo Brasileirão em Bragança Paulista contra o Bragantino. Vai ser muito ruim. No sábado, às 18h30, na situação que está o Internacional e o Bragantino é um time que está lá em cima, né, na parte de cima da tabela. Jaime Eduardo, o Internacional empatou ontem e saiu fora da Copa do Brasil. Mas que pichotada do zagueiro, hein? Pois é, sabe que eu sem querer desviar o assunto da pichotada do Ronaldo, esse Ronaldo foi trazido do Juventude, onde nem titular era, segundo me consta. Essas coisas desses scouts que às vezes contratam, acham um jogador muito bom de graça e outras vezes pagam muito para trazer jogadores não tão bons assim. Mas, de qualquer maneira, eu não achei que fosse adequado o que o Roger fez. Eu gosto muito do Roger como treinador, não tenho que dar palpite no Internacional, porque sou gremista, sou conselheiro, mas ele retirá-lo, né, depois daquele erro, acho que também foi um erro, porque desestimula. Se ele estava ali como titular, é porque ele tem condições, ele treinou bem. E a reação dele foi muito forte do menino, esse Ronaldo, quando foi retirado, né? Ele atirou a caneleira no chão. Não sei se vocês chegaram a ver quando ele sentou ali junto ao treinador, mas, de qualquer forma, eu acho que ambos, Grêmio e Internacional, estão pagando pelas deficiências que têm, em todos os aspectos, né?
O Grêmio, por exemplo, está discutindo o treinador, o Mano Menezes. Imagina se não consegue um resultado favorável agora contra o Sport. Imagina se o Internacional no próximo jogo rateia também. Estão os dois com cabeça a prêmio. Quer dizer, ambos numa situação muito ruim. Tem sido lembrada aí a frase do meu amigo Lauro Quadros, o negócio da gangorra, né? Que quando um está mal, o outro está bem. Agora os dois quebrou mal, a gangorra, né? estão os dois embaixo, sentados no chão. Quebrou a gangorra. Quer dizer, e olhando para baixo, quer dizer, né? E nós não temos condições de melhorar na Agora uma situação pena, que né, nós Jaime? estamos. Uma pena que a dupla Grenal, eu tenho falado quando venho aqui no programa, a dupla Grenal hoje, presentemente, o Grêmio Internacional, já não é só hoje, mas de um tempo para cá, eles só podem ganhar o Campeonato Gaúcho, só tem condições de ganhar o Campeonato Gaúcho. Quer dizer, isso é lamentável. Internacional e Grêmio, dois grandes clubes brasileiros e mundiais, conhecidos internacionalmente, Pior do campeões que- mundiais, e hoje eles têm, a capacidade deles é só de ganhar o Campeonato Gaúcho. Esse ano foi internacional, o Grêmio tinha ganho 7 vezes seguido. Quer dizer, então é complicado, né, Eduardo? A dupla Grenal vem sendo essa situação faz uns 2 anos, mais ou menos. Volta e meia, um desponta um pouquinho e o outro já resbala. O Internacional renovou a parte administrativa e deu uma boa melhorada, né? Surpreendente melhorada. Isso foi ano passado. Daí, de repente, já degringolou de novo. O Grêmio não se acertou mais. Faz uns 2 anos e pouco que tá capengando. E o Internacional dizia o mínimo gauchão e nem o gauchão ganhou naquela vez. Aí agora tirou o octa do Grêmio do gauchão e está se achando a bola da vez aí. Mas não é assim que funciona, né? A questão administrativa e o vestiário tem que falar bastante alto ali para voltar a dupla Grenal a pontear os campeonatos que disputa. Porque senão é isso, vão ser times regionais. E falando em times regionais, eu vou puxar a bola para o meu amado Esporte Clube São José, que está no jogo de volta agora, na Série D do Campeonato Brasileiro. Dia 9 agora, Passo da Areia, se vocês quiserem me acompanhar. Dia 9 é domingo. Dia 9 é sábado, domingo? É domingo, acho, É né? domingo? Dia 9 É sábado, domingo? é sábado. Hoje é 7, né? Amanhã é sexta-feira, Eu acho 8. que é sábado. Sábado, isso aí, sábado. Isso. Então, Aqui no Passo da Areia? Passo da Areia. Opa. Passo da Areia vai ser o jogo 2 contra o Goiatuba. Foi 1-1 lá. Já estamos na fase 2 do Campeonato Brasileiro Série D, né? E é gostoso de ver. Assim como corrida de carro. Corrida de carro é uma coisa que me encanta também. Vocês sabem disso. O Jaime também sabe que anda de carro comigo volta e meia, né? Então eu gosto muito. É, o nosso Ayrton Senna. Eu ele gosto muito. corre a beça. Então o que acontece? Corridas de carro, as melhores disputas, as melhores corridas para se assistir são as corridas com os veículos mais lentos. Veículos de rua, veículos turismo, são as melhores corridas para se assistir. Corridas de kart, corridas de veículos a 300 por hora, 250 por hora, mais do que isso, são monótonas, porque naturalmente que os pilotos se respeitam mais. Porque qualquer encostadinha pode ser morte, né? É fatal, né? Agora, a ponto de 160, 140, 180 até, a disputa é muito mais acirrada e para o público é muito mais legal de assistir. O futebol não é diferente. Na Série D do campeonato está muito gostoso de assistir os jogos. O problema é que não são televisionados. Mas o Zequinha transmite pelos seus canais e no Instagram também. É muito bacana de acompanhar o Instagram do Zequinha. Eles fazem o café com o Zequinha, pílulas de café com o Zequinha. E é divertido, é bacana. E os jogos são bem disputados. Então não vai ser diferente. Aí o Zequinha tomara que vá bem esse ano aí e suba para a Série C, né? Que bom, aí será o ano que vem, estaria na Série C, então. Na Série C, tomara que sim. Que bom. Bom, eu acho que o São José merece. O Porto Alegre tinha 3 clubes aqui, era Cruzeiro, Internacional e Grêmio. Cruzeiro foi para Cachoeirinha. Então hoje nós temos, eram 4, né? Cruzeiro, São José, Grêmio e Internacional. Agora tem 3, Cruzeiro está em Cachoeirinha. E São José tem agora, né? Depois da dupla Grenal, é o time da capital. Eu tenho muita simpatia pelo São José também. O São José é um time muito simpático, né? Quem não tem? É um time simpático. O nosso Zequinha, né? Vamos fazer o seguinte, vou falar um pouquinho de Sucos Petri. Aliás, o Jaime Eduardo,
Só que o Jaime tem umas manias, né? Ele telefona aí Não, pro uma chefe. só não. Uma delas, mas ligadas aqui ao programa. Um monte, O mano. Jaime, ele diz pro chefe, ele diz, eu vou assim, mas tem sucos Petri lá? Ele só vem por causa do suco. E quer de graça, então. Sabe Já que eu tomou uma garrafa inteira. Eu sou já tomou. campeão do Sucos Petri. Eu estou impressionante. tomando Sucos Petri há Claro. 30 anos que eu estou no programa. Então tá, 30 anos. anos. Esse cara tem 3 Estou décadas. tomando de há programa. mais tempo que vocês dois juntos. Eu comecei em 17 aqui, tem 8 anos de programa. Olha aqui, vamos falar um pouquinho então do sucos Petri. Mais mordomia aqui, só se tivesse um canudo que não precisasse nem alçar o copo com a boca. Tá certo, tá certo. Vamos ver E qual a aliás, direção aí da... como é bom. É Bom verdade. demais. Olha aqui, ó, sucos Petri, a sua sede pede saúde, pede, claro, sempre o melhor. Sucos Petri, suco de laranja, suco de uva, água de coco. Eu não tomei água de coco ainda do Petri, mas deve ser qualidade Eu já tive a maravilhosa. oportunidade, então é muito bom, muito bom. Muito bom, claro, Muito sendo sucos Petri, na De verdade, uva é a fantástico empresa, também. a indústria já é é verdade, já é um handicap favorável, né? Só saber que é a empresa Sucos Petri que faz água de coco 100% natural, sem adição de açúcar e de conservantes. E o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul é uma instituição centenária e vamos combinar o seguinte, ó, ninguém gosta de perder tempo, tá certo? E melhor ainda, todo mundo adora ganhar tempo. É por isso que preste atenção nessa dica que vai facilitar a sua vida na hora de passar por pedágios e até estacionamentos. Com a tag Banrisul, com tecnologia Veloy, você passa direto, sem filas e sem estresse. E agora ela não tem mensalidade para que qualquer dessas modalidades dos cartões de crédito, seja o Visa ou Mastercard do Banrisul. Você faz a primeira recarga e o valor você paga direto na sua fatura, e o que significa mais tempo para pagar. E as próximas recargas também são automáticas, para você não se preocupar. Peça já a sua tag pelo aplicativo Banrisul. Aliás, a emissão da tag custa só 20 pila, R$20. E você aproveita todos esses benefícios sem se preocupar com a mensalidade. É mais praticidade, mais agilidade, claro, mais tempo de sobra para você. Acompanhe aí. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Muito bem, vamos iniciar agora o nosso tour gastronômico. Aliás, o tour gastronômico da atividade é uma coisa imperdível, né, o Eduardo? Aqui nós começamos, por exemplo, hoje no Barranquinho. Aliás, o Barranco está há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. Eduardo e Jaime. Jaime e Eduardo. Jaime, Eduardo e o Eduardo. Eu sou um dos jornalistas, talvez, que foi dos primeiros jornalistas a frequentar o Barranco na semana de inauguração do Barranco. Lá em 1972, 73, por aí. 1969, desculpa a correção. Foi essa época, então. Foi nessa época. Eu agei em 72. Foi o ano do nascimento do meu primeiro filho. Pois é, então, Aliás, já no nessa segundo. época, naquela semana seguinte, eu fui lá e era o Barranco, já é hoje tradicional desde aquela época. E hoje o Barranco é conhecido internacionalmente. Olha aqui, ó, há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo ao Protásio, Complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. O telefone do Barranco, você quer fazer uma reserva lá, ó, 3331-6172. Se for no caso do Barranquinho, ali do lado, juntinho, né? 3028-2310. Barranco, Barranquinho. Fala, Eduardo. Não, essa volta e meia, quando falam do Barranco, eu lembro disso. Falam sempre, mas volta e meia eu lembro. Que eu não conheci essa época, mas é importante e muitos telespectadores também não conheceram, que é a época de glória da Protásio Alves. Uhum. Quando a Protásio Alves era o que foi nos anos 2000 a Padre Chagas ali, dos bares, dos E restaurantes. que foi lá atrás a Rua da Praia, né? Que era também. Que antes era a Rua da Praia, exatamente. Então, final dos anos 60, me corrijam, por favor, É isso aí, lá de porque 60. eu estou falando pelo que ouvi.
E pelo que li, não Final pelo de que 60, vivi. começo de 70. Pois é, os bares, a noite, os casais, as famílias, os jovens. A sociedade da se época, reunia lá. A sociedade se reunia na Protásio Alves. Otávio Alves. É. E foi nessa época que surgiu o restaurante Barranco. Pois olha, mas eu, sem querer me mostrar e já me mostrando, a minha confraria no Barranco começou em 1975. Por ali passaram grandes figuras aqui da política, do esporte, o Zé Uma Paulo delas está aqui Bisol, na mesa. o Fábio Koff, o Antônio Carlos Rezende, o Nelson Nonoai, enfim. Essa nossa confraria, que, como eu disse, começou em 75, o Barranco foi a de 69, completou em 2025 50 anos. Quantos caras tinham E no nós começo? tivemos que... Não, no começo eram 3 só. Eu, o único sobrevivente da fundação, Antônio Carlos Rezende e o Rubem Rosec, que era presidente da junta comercial. Só personalidades. O Antônio Carlos Rezende, para mim, Depois- foi o maior narrador de futebol do Rio Grande do Sul. E que era gago, né? E era gago. Só ele não era gago no microfone. E com o microfone, cara, ele é um desempenho extraordinário. Ligava o turbo. Mas deixa eu só completar. E veio a Covid. Né? Nós éramos ultimamente 9. Matou quantos? Infelizmente 7. Tu vê só, né? Felizmente sobrevivemos o doutor Flávio Machado de Oliveira, que é aposentado já, odontólogo, e, aliás, infantil. Ele se especializou na odontologia de criança, interessante. Ele se vestia de super-homem e atendia as crianças, abriu a boca. Né? Ele conta-se, inclusive, que ele, quando a criança abria a boca e não escovava os dentes, você escova os dentes? Não, ele não escova. Se não escovar os dentes, vai ficar com a boca cheia de coisa, de mosquito, de bicho, coisa. E a criança se apavorava. Ele tratava assim as crianças. E fez nome na época aí como dentista, odontólogo infantil, digamos assim. E eu, sobramos 2. E aí eu digo, a confraria com 2 não existe. Né? Então encerramos a confraria, deixamos uma placa de lembrança, está lá a placa, para quem entra naquela sala fechada depois ali daquela primeira, tem uma plaquinha ali, que fazendo legal. menção à nossa confraria. Foi a primeira confraria e a mais numerosa dela, certamente, porque, claro, começamos 3, depois vieram outros, chegou até 9, 10, e um saía, o outro voltava, e chegavam novos e tal, porque era democrática, né? Que nem o nosso país, não tinha problema, porque um podia chegar ali e tomar posse. Né? De modo que eu tenho muita lembrança, ainda tenho ido lá, semana passada ainda estive lá, temos ido sempre lá. É uma casa de referência em Porto Alegre. E quando tu dissesse que a Protásio Alves, na época, estava na moda, ela tinha aquele trecho lá em cima do Cinema Ritz, da Igreja São Sebastião, o Cinema Ritz não existe mais. Ali havia o Sherazade, Sherazade, que era um famosíssimo. E eu, quando casei, fui morar a 50 metros de Sherazade. Quer dizer, com a minha vocação boêmia, eu escolhi um local ao lado do Sherazade. E ali a gente ficava praticamente, era um movimento todas as noites, né? Era muito interessante a Protásio. Depois, como tudo muda, né? Se deslocou para outros pontos da cidade, mas mantém ainda um certo charme, o Barranco, certamente, e outros estabelecimentos que havia lá na época. E o local onde era o Sherazade, se eu não me engano, hoje é o de Paolo Express. Não, de Paulo é abaixo. Ah, é De abaixo? Paolo é uns 100 metros abaixo, onde estava o Banco Sul Brasileiro, que depois foi substituído pelo Meridional. Depois, antes era uma casa que foi construída pelo seu Bauer, que era um dos meio donos lá do bairro, e ele vendeu para o banco, e o banco depois transferiu, não sei se por locação, a esse de Paolo que está lá agora, né? Tem um telespectador perguntando assim, onde é que tu morava quando Porto Alegre foi descoberta? Eu, na época, eu morava aqui na Ilha da Pintada, Na Ilha da mas Pintada. eu sobrenadava, não estava afundado aí. Mas a gente fala... Meu berço não afundou. A gente fala essas coisas, mas é interessante, né? A gente viaja e tal, e agora eu estou viajando até pouco, porque, na verdade, quando você vai lá para fora do Rio Grande do Pai, o pessoal lá pergunta, pai, vou a Porto Alegre e tal, mas quando eu for lá, tu me leva aonde? No
Barranco. Claro. É referência, os caras querem. Referência. Quando eles vêm para cá, ok, eu vou aí. Quero comer churrasco. Quero ir Barranco. comer churrasco no Barranco. Barranco. Então, isso é uma coisa que nos orgulha, né? Porque é uma instituição, né? Uma instituição da gastronomia gaúcha que faz o nome, que leva o nome do Rio Grande do Sul. É um símbolo interessante, positivo do Rio Grande do Sul. Né? É um Tem muito local, negativo, aquilo ali né? está tombado pelo patrimônio histórico. Tombado, Né? é verdade. Olha aqui, vamos começar o nosso programa agora. Foi tudo uma Não, mas dissertação assim aí, que é bom. interessante. Isso é interessante, Assim realmente é uma que é coisa bom. muito interessante. O pessoal realmente gosta, porque tem coisas que a gente revela muitas vezes nesse bate-papo aí, que muitas pessoas não sabem, né? É uma descoberta de coisas que, enfim, né? Eu não sabia que esse aqui era um grande boêmio, né? O pessoal achava que um promotor e tal, é boêmio. Sim. Enfim, né? As coisas da vida No acontecem momento, em recesso. em E recesso. quando quiser me convidar para observar lá, jantar, de desfrutar da tua companhia e observar a placa da confraria, me convida que eu vou. Eu Pois também é, vou tem- junto. tem porque direito- eu sou tem parceiro, direito- sou parceiro Claro, nessa, vamos sou juntos. parceiro. Tem direito a um parceiro. tour histórico. Viu só, teu Viu? parceiro. É isso aí. Manda me pegar lá em casa que eu vou junto. Tá sem bom. problema. Manda pegar, né? Para quem não sabe, logo na direção ali dos sanitários, ali tem uma fotografia do Júlio de Castilhos. Ah, sim, eu vejo sempre aquelas fotografias aqui. Aquelas fotos paro, ali amigo fazem pessoal, parte amigo do pessoal patrimônio. Olha aqui, vamos falar agora coisa mais séria, né? Que naturalmente esse país aí está passando uma fase que eu também nunca passei uma fase dessa no Brasil, né? Uma fase que as instituições não funcionam, quando funcionam fazem as coisas erradas, né? Nós tivemos aí agora, hoje eu estava vendo aí, finalmente conseguiu-se lá no Congresso Nacional a assinatura de 41 senadores, metade mais um, para iniciar um processo de impeachment do ministro da Suprema Corte, que está colocando o país de 4. Essa é a grande verdade. O Brasil hoje, lamentavelmente, já não é uma democracia. Quando as coisas se resumem ao que está acontecendo, para mim não tem ainda democracia. Está se prendendo quem fala mal, não pode ter opinião, se censura. Né? As empresas de comunicação hoje estão demitindo jornalistas porque não pode ter opinião. Então isso não é democracia. Começando contigo, Jaime Eduardo. Tu achas que tem como essa proposição de impeachment como se diz o Júlio Ribeiro, o inominável, né? Porque não dá nem para nominar um cara que é tão ditador como esse, que é o homem da Suprema Corte do Brasil, ou não tem como avançar? Não. Eu pensei até que nós não íamos falar em política hoje, né? Porque está perigoso falar em política. Mas tu vê, Você fala em política. então não tem democracia, né? Nós vamos falar. Não, mas eu acho que não tem a menor possibilidade. Esse esforço aí é legítimo, né? Uma das anomalias, dentre tantas que existem nos regimentos internos dessas casas, no caso a Congresso Nacional, Senado. é de que, especificamente o Senado, é de que algo só pode entrar em votação se o presidente quiser. Se ele não quiser, não tem prazo. Tem Ele 81 fica com senadores, aquele- mas um decide Fica com que os outros 80 inclusive serve de chantagem política. É. Quer dizer, se vocês não se comportarem, eu largo isso aqui, se houver interessado. Ou o contrário. Vocês lembram por que entrou o pedido de impeachment da Dilma? Depois do Cunha ter segurado lá um monte, segurou, de repente largou, por conveniência política. Então isso aí, para qualquer leigo, chama a atenção a circunstância de que fica na vontade de um indivíduo só, o presidente, no caso da casa, trazer ou não trazer à votação uma matéria que é de interesse de um grande grupo, porque ele já tem um número suficiente de congressistas eleitos pelo povo, né? E isso envolve também a questão de liberdade de ação. Eu vi muita gente criticar o fato deles terem feito simbolicamente aquela encenação de acorrentados lá, evitaram a sessão. É uma maneira legítima de expressar a vontade, liberdade de expressão, liberdade de agir. Esses mesmos que criticam isso, a maneira deles contestar é depredando prédio público, invadindo coisas como eles fizeram, quantas vezes fizeram aqui em Brasília. Né? Eu estava em Brasília, uma dessas movimentações, quando a turma da esquerda quebrou tudo lá, incendiou Brasília. Aí pode, quer dizer, agora uma manifestação dessas pacífica, que com simbolismo, sem agressão nenhuma, a não ser simbólicos, aí não pode. E aí, Eduardo? Pois é, eu estava lembrando quando é que foi que manifestantes, vamos chamar de manifestantes, da esquerda pichou e depredou o prédio onde mora a ministra Carmen Lúcia.
Eu acho que 2016, se não me engano. Pois é. Então, uma ministra, um membro do STF, teve a sua casa, a sua residência, o local onde Que hoje mora, eles protegem. o local onde mora, depredado por manifestantes, que não se pode dizer golpistas para essas pessoas, mas manifestantes, que estavam desgostosos com a posição que havia tomado numa decisão essa ministra. E um ministro atual se diz vítima porque em frente à sua casa, eventualmente, havia uma certa ameaça, ilusória ou não. Isso aí não sou eu que estou decidindo, nem falando, mas ele diz que havia uma ameaça, não se sabe se é ilusória ou se essa ameaça era real. Os autos do processo que vão dizer. Então, as pessoas hoje estão encarceradas por conta desse tipo de coisa. Na época, e essas pessoas são chamadas de golpistas hoje, pela própria justiça. Mas à época eram manifestantes e tudo podia. Essa diferença de tratamento é que fere o princípio da isonomia, princípio em que todos são iguais perante a lei. Será mesmo que são? Essa é a dúvida que fica, né, Silvio? Uma coisa que eu queria a análise do Jaime é a seguinte, né, Jaime? Nós sabemos que muito dessas coisas que estão acontecendo lá no Congresso Nacional, ou seja, o Congresso se omitindo daquele que é o seu verdadeiro papel, a sua função, não faz porque tem deputados e senadores que estão com o rabo preso, digamos assim, né? Na questão chula de dizer as coisas. Estão com o rabo preso, estão com um processo que, à medida em que eles se tornam um pouco independentes ou ameaçam o poder, digamos, o poder judiciário, no caso da Suprema Corte, eles são notificados que, se prosseguirem assim, vão ser penalizados os processos, enfim, aquelas coisas todas que nós sabemos. É por isso, Jaime, que eu acho que uma das grandes saídas, e parece que está andando isso aí, é a queda do foro privilegiado. Como é que tu vê Sim, isso? sem dúvida, é uma delas, né? Quer dizer, o foro privilegiado, vocês assistiram àquela entrevista do Marco Aurélio de Mello, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que em 31 anos ele nunca viu, quer dizer, ser julgado matéria penal num grupo, numa sessão, numa turma, né? Ao mesmo tempo em que o foro privilegiado está expresso na Constituição Federal, né? Não tem foro privilegiado, o ex-presidente não tem, tanto que o Lula foi julgado pela 13ª Vara Civil Penal de Curitiba, não tem foro privilegiado ex-senador e não tem foro privilegiado ex-deputado. À medida que se estabelece isso, então a gente lembra daquela frase tradicional do Voltaire, né? Quer dizer, a mais covarde das ditaduras é aquela do judiciário, porque ela se exerce por debaixo da toga, né? E a pretexto de justiça. Quer dizer, essa é a pior delas. O Rui Barbosa também, para falar em frase, para não ser repetitivo, disse a mesma coisa. Quer dizer, isso aí torna o quê? Torna o Supremo Tribunal Federal, no caso, ou o Judiciário em geral, como ditador das questões que se relacionam com a política, que se relacionam com preferências, que se relacionam com indicações que têm que ser objeto de gratidão àqueles que nomearam. Quer dizer, todo o sistema tem essas dificuldades. Agora, especificamente com relação ao foro privilegiado, é um absurdo, é uma criação recente, nova. Quer dizer, isso aí, a lei, a Constituição estabelece exatamente quais são as pessoas físicas que têm foro privilegiado. E, certamente, ex-presidente, ex-senador, ex-deputado não tem foro privilegiado pela singela razão de que a Constituição é exaustiva ao enumerar aqueles que têm foro privilegiado. Não os ex. Deputado tem, senador tem, chefe do Ministério Público tem, presidente da República tem, mas não quando já exerceram o seu mandato. E a maior prova é que, com relação ao Lula, ao invés de ele ser julgado pelo Supremo, ele foi julgado pela instância inferior. Cabendo o recurso para o tribunal daqui, que confirmou,
e para o Supremo, que também confirmou. Não só confirmou, como Eles aumentou são os a pena, mesmos. né? Para o Eles STF, são para o os STJ mesmos. e depois o STF. Sim, são os exato. mesmos que julgaram na ocasião, com uma diferença de um ou outro que foi indicado por esse governo. Quer dizer, o sistema todo tem essa anomalia. Não é questão de ter preferência pela direita, pela esquerda. É o certo, é o correto, a justiça, né? É a E justiça, eu até né? falo com alguma autoridade, sei lá, porque eu não votei no Bolsonaro, né? Mas eu tenho vivência na área jurídica, o Eduardo também tem, É e a por gente isso que eu digo, né? constata isso. Vocês têm condições de trazer aqui à luz dos acontecimentos a questão da justiça. Nós queremos justiça. Mas, de qualquer maneira, Jaime e Eduardo, eu acho que no Brasil nós estamos procedendo a uma faxina institucional e também pessoal das nossas autoridades. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, até porque inclusive num texto que eu fiz essa semana aí, de mais de alguns milhares de pessoas no Brasil que leem, eu disse que os países mais desenvolvidos, e não é o nosso caso, se eles não tiverem a excelência intelectual nas suas elites, por exemplo, eles não vão longe. Quais são as elites intelectuais hoje no Brasil que têm excelência intelectual? Quais são os nossos líderes? Que não são corruptos? Já começamos pela presidência da República, né? Pessoas que hoje têm de altos cargos e não têm sequer a capacitação mínima para exercer o cargo. Então, essa faxina toda que está acontecendo nas instituições, com certeza, esse vai ser um período em que essa faxina pode trazer e preparar o Brasil para uma situação bem melhor lá adiante. Aliás, falando em coisa bem melhor adiante, já hoje tem uma coisa muito boa que é a TAP, a Transportes Aéreos Portugueses, porque os encantos, Eduardo, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, pode chegar lá através da TAP, né? De Porto Alegre a Lisboa, por exemplo, em menos de 11 horas, a bordo daquele atendimento maravilhoso aí, né? E saindo do Salgado Filho, tarifas civilizadas e aquele atendimento, como eu disse, luso a bordo, um atendimento de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Quando tu for lá agora, quando o Gilmar Mendes te convidar para te ir lá na escola dele, lá em Lisboa, né, tu já vai na TAP, né? A TAP é uma coisa excelente. Olha aqui o supermercado Zafari. O Zafari está completando 90 anos esse ano, mas veja esta mensagem do Grupo Zafari. Ali tem um mantra no supermercado Zafari que é o seguinte, que é muito bem bolado, né? Porque ele representa a coisa que é verdadeira, ou seja, economizar é comprar bem. Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Churrasco maravilhoso. Eduardo e Jaime, nós estávamos falando agora antes do intervalo, eu falei sobre essa questão da excelência intelectual, né? Que a gente precisa... Nós sabemos, a gente estudou, né, quantos anos aí e tal, e a gente via os professores, a gente fazia reverência, né? Referências aos professores e tal. Os professores, na minha época, eram professores com capacitação. Os maestros. Sabiam da aula. Os alunos respeitavam os professores. Eu sou da época, no Júlio de Castilhos, chegava o professor, a gente levantava e até aplaudia o professor. Então, hoje nós estamos numa situação de degradação moral das nossas elites. Veja bem o seguinte, agora há pouco nós falamos um negócio do futebol, que o jogador do Internacional, aí, o Ronaldo, que entregou aquele jogo ali, tal, aquilo do jogo, cara, quantas vezes, até na Copa do Mundo, os jogadores brasileiros falharam, e que na saída tudo disse, essa eu não vi. Que ele jogou, fez aquela cena lá, mas foi uma autodefesa, na verdade, eu imagino que aquilo aí simbolizou a revolta dele com ele próprio em primeiro lugar, né? Pelo erro que ele cometeu e que comprometeu o time, imagino isso. Então nós vivemos também, né, Eduardo, de simbolismo, eu quero começar por ti aí. Nós tivemos aí dias atrás, né, uma cena em que um ministro da Suprema Corte, olha, não estou falando de qualquer vagabundo não, é de um vagabundo de qualidade. Um cara está num evento e faz isso aqui para a população, faz isto. Cara, eu nunca imaginei que eu pudesse ver isto. E, sobretudo,
hipoteticamente de uma autoridade que hoje está colocando o Brasil de 4. E aí eu te pergunto, Eduardo, o jornal Estado de São Paulo hoje, olha só, o jornal Estado de São Paulo hoje demitiu o fotógrafo Alex Silva, de 63 anos, que foi o autor da fotografia. Sim. Quer dizer, então é aquela história do meio e mensagem, né? Tu mata o mensageiro porque não gosta da mensagem, quer proteger a mensagem. Então, é um absurdo. Então, onde é que está a nossa imprensa também? Acabou a imprensa. Eu trabalhei no jornal O Globo do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, eram jornais respeitados. Até há pouco tempo, o jornalismo brasileiro era respeitado. O jornalista hoje defende a censura à imprensa. Cara, que absurdo é esse, tio? Onde é que nós estamos vivendo, Eduardo? Tempos estranhos, né, Silvio? Tempos estranhos. E não se está defendendo aqui, como bem disse o meu querido amigo Jaime Eduardo, a direita ou a esquerda. Não é isso. Está defendendo as ideias, né? Ideias. As regras do jogo. Isso. Porque quando o jogo passa a não ter regras, fica difícil entender para onde se está chutando. Qualquer lugar é gol e qualquer lugar é linha lateral. Depende de quem chuta e depende de quem está defendendo. Você pode estar, pelas regras que se conhece, sair comemorando um golaço e o juiz, que não gosta de você, dizer que o gol mudou de lugar 1 segundo depois do seu chute e você, na verdade, chutou para a lateral. O que se está defendendo não é o jogador. Se está defendendo aqui a regra do jogo. Raios. Aonde fica o gol? Aonde fica a linha lateral? Aonde é o impedimento e aonde não pode se ir. Ponto final. A partir daí, eu posso montar a minha estratégia de ataque ou de defesa. Democráticos, claro, jurídicos. Mas se não há regra do jogo, qualquer lugar é lugar, dependendo da subjetividade de quem julga, do árbitro. É isso, Silvio. Porque hoje em dia, uma parcela da população fala, as instituições estão acabadas. Elas não se dão o respeito. Como é que a população, que é uma democracia, na verdade eu acho que não é mais democracia, Silvio, depois a gente pode conversar, concordo. mas acho que nós estamos já há bastante tempo numa oligarquia. Como é que nós vamos saber se as instituições realmente estão fazendo o seu papel ou não estão? Uma parcela da população diz isso. Outra parcela da população fala, não, os nossos superministros, a nossa superjustiça, o nosso superministério público, os advogados que defendem esses golpistas, porque isso, porque aquilo, são os mesmos que lá atrás, vamos pegar apenas a sabatina do atual ministro Alexandre de Moraes, quando ele foi sabatinado lá no Senado. O ex-deputado Jean Willis falou contra, a deputada Gleisi Hoffmann falou contra. Os alunos da USP. Os alunos da USP, que foram alunos do Alexandre de Moraes, fizeram um abaixo de milhares de assinaturas. Eles estavam sendo verdadeiros naquela época. E olha, hoje, a Gleisi, a deputada, ministra... Damares. Não, ministra Gleisi Hoffmann. Sim. Idolatra o ministro Alexandre de Moraes. A mesma que na sabatina disse horrores contra a aceitação do então candidato a ministro. E essas pessoas que hoje estão nessa bolha, dizendo que sim, agora que os nossos opositores estão sendo todos perseguidos, e isso não é perseguição, isso é democracia, agora que os nossos opositores estão na cadeia por serem golpistas. Opa, G1, 2018.
Falamos há pouco, prédio da ministra Carmen Lúcia, no julgamento do habeas corpus do então ex-presidente, 2018, Temer. Lula, Ah, do Lula. do ex-presidente Lula, foi julgado 6-1, 6-5. O voto de Minerva foi da ministra Carmen Lúcia, para negar o habeas corpus ao então ex-presidente Lula. 2018, G1, procurem. Prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado com tinta vermelha pelo MST, que assumiu nas redes sociais e chamou Temer e o STF de golpista. MST chamou Temer e STF de golpista. 2018, não sou eu que estou falando. MST falou, 2018. Podia falar? Ou podia porque era o MST? Hoje, todo mundo é golpista. Mesmo a moça que escreveu com batom uma frase dita por um ministro do STF, ela apenas replicou. Golpista, taxada de golpista. Presa, 14 anos. Agora, esses dias, saímos do STF, esses dias agora, um bandido, reconhecidamente bandido com uma ficha criminal extensa, gigante, foi solto porque o juiz entendeu que não teria problema para a sociedade que ele fique em liberdade. 81 crimes nas costas, se eu não me engano. E a moça, 14 anos, porque pichou uma estátua que foi lavada com água e sabão e repetiu uma frase dita por um ministro do STF. Então, assim, ó, não estou defendendo A ou B. Estou dando os fatos, decida você. Você vai decidir. Você vai dizer o que você acha. Apenas o que se pede é que você pense. Mas não pense somente com o que dizem, o que a imprensa fala. Pesquise, vá atrás, tire as suas conclusões. Assim como a gente fala aqui na bancada em toda eleição, tire as suas conclusões. Não fique ouvindo só o candidato. Veja o que ele fez. Veja a vida pretérita dele. Falamos a mesma coisa agora. Tire as suas conclusões sobre a situação. Não fique repetindo como um papagaio, nem numa bolha e nem na outra. Não fique só numa fonte de informação. Tire, né? exatamente. Pesquise em todos e tire a sua própria conclusão. Você é inteligente. O principal, né, o Eduardo, passando agora para o Jaime, o principal é o seguinte, nessa questão toda, o que mais entristece a gente é que um mesmo fato, dependendo de quem está atrás desse fato, vai ser julgado de uma maneira ou de outra. Por exemplo, se um fato como esse, né, da invasão lá em Brasília, tá, da pichação lá que essa moça fez, e naquele que tu citou do MST lá, fazendo a mesma coisa na casa da ministra, são dois fatos deploráveis. Um até mais do que o outro, muito mais. Mas ambos foram dois fatos semelhantes, né, de depredação e tal, mas ambos foram julgados de forma diferente. Porque um era o MST, da esquerda, não aconteceu nada. A moça essa que era do outro lado, aconteceu. É por isso que há esta polarização, porque o mesmo fato ele é tratado de maneira diferente, gente. Eu não quero fugir da pauta do Silvio, senão depois ele fica zangado comigo. Primeira coisa que ele falou foi respeito. Quer dizer, no seu tempo, no meu tempo, sei lá, o tempo de cada um, havia respeito dos alunos em relação ao professor. Agora, o respeito tem a forma ativa, mas é uma decorrência da forma passiva, quer dizer, ser respeitado é decorrência de fazer-se respeitar. É isso aí. Evidentemente que é isso. Quer dizer, ninguém, sem qualquer razão, começou a criticar o ministro Moraes, ninguém começou a criticar o Supremo, senão que eles próprios deram razão para isso. Eu chamo isso processo de autofagia. Quer dizer, está engolindo a si mesmo o próprio conceito. Então, quando se criticam essas manifestações, às vezes até excessivamente agressivas, em relação a eles, eu fico me perguntando, mas vem cá, eles não deram causa para que isso aí fosse dessa forma? Evidentemente que deram. A outra coisa que o Silvio falou foi no gesto. O gesto se enquadra na ideia de respeito. Quer dizer, foi um desrespeito, senão os torcedores do Corinthians, que, como todos sabem, ele foi lá para torcer por Corinthians contra o Palmeiras, o que está muito bem, o que não está bem é que ele foi no avião da FAB, né, com mais familiares, mas isso aí tudo bem, é uma coisa que já se tornou hábito. Então, esse gesto, né, foi um gesto equivalente ao que teve o presidente Lula
quando no início dessa questão da aplicação da lei Magnitsky, eu não consigo, um dia ainda vou conseguir. Magnitsky. Um dia eu vou conseguir tu e o Lula que não conseguem falar. Eu e o Lula. É que é russo, né? Comparação é boa. Acho que era polonês, né? Ele era polonês? Acho que era Mas é igual a pronúncia. É russo. É russo, é? Russo. Ou russo. Mas Você então, sabe como é que chama sogra em russo? quando ele disse, o Trump, eu vou te oferecer jabuticaba. Né? Mas jabuticaba, quer dizer e hoje o Gilmar Mendes debochou também da aplicação. Aquilo ali eu chamo de molecagem presidencial. Então, como é que você vai reivindicar respeito se toma uma atitude como essa? Né? Eu até poderia brincar com esse tipo de coisa, como mas aquela. Não numa hora dessas, inclusive, uma hora grave, né? Uma hora gravíssima. Uma coisa, aquela história do Fock e o Mansa, que. Sim, que a Janja falou. É um desrespeito, quer dizer. Ela, como autoridade, como primeira Janja, quer dizer, ela tinha que ter uma postura, né? Evidentemente. E a terceira coisa que ele falou, Silvio, se me permite, foi a questão do fotógrafo. Né? Quer dizer, eu lembro que o Milor Fernandes dizia que o Brasil é o único país do mundo em que o rato, né, bota a culpa no queijo. Ele vai pegar o queijo e é flagrado e a culpa é do queijo, não é dele. Sim. Quer dizer, a culpa não é de quem fez o gesto. Eu tenho até que ter cuidado para fazer o gesto. Se eu fizer, alguém fotografa ali, depois vai dizer que eu estou fazendo aquilo para os telespectadores. Né? Então, essa questão do fotógrafo é típica, né? Descontextualizar, porque não foi o caso dele, né? Ele não foi flagrado exatamente o que ele queria dizer aquela mensagem. Preciso fazer um intervalo, já depois nós prosseguimos, lembrando do Sicredi, olha aqui, ó. Conta PJ na Sicredi Origens, RS é vantagem de verdade. Aliás, eu tenho um convite amanhã, o Sicredi está fazendo 100 anos hoje, cara. Tem uma solenidade lá no Grêmio Náutico União, vou ver se compareço lá amanhã, convite do Sicredi. Então, olha aqui, ó, Pix gratuito e ilimitado, máquina de cartões e uma solução completa para o seu fluxo de caixa. Tudo com atendimento próximo, feito para você, exclusivamente para você. Sicredi é ter com quem contar. Fazer o melhor hambúrguer do bairro, esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens, esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes, esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Nós estávamos falando aqui no intervalo, o Eduardo é um comilão, a gente sabe disso, um cara que sabe, ele gosta meio glutão, né? Ele e o chefe, né? Os dois têm essa afinidade, né? É verdade. Eu já sou então, mais moderado. eu digo assim, vou falar do Di Paolo agora. Disse, agora que eu estava me esquecendo lá do Barranquilla, vai falar do Di Paolo. É o nosso tour gastronômico aqui, olha aqui, ó. Visite a rede Di Paolo Galeto. Unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, no Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Que maravilha, olha só. Toque caseiro para recriar as experiências ao redor de uma mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. E ali você encontra também a opção Express. Uma instituição importante aqui do estado é o Grupo Algaier. Temos aí agora um novo empreendimento que é da Algaier Incorporações. Chama-se o Vila Portal, um condomínio exclusivo, no coração da Zona Sul, ali na Vila Conceição. São 18 casas. Acompanhe a mensagem do Grupo Algaier através da Algaier Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Se você percorre esse tour gastronômico que nós marcamos aqui na nossa atividade, não se preocupe, né? Vá lá, sirva, aproveite, delicie com aquelas comidas saborosas, porque qualquer coisa temos a Olina para indicar para você. Olina, essência de vida. Qualquer problema gástrico, a Olina resolve. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos de comida, né? Naturalmente.
Laboratório VESP, há mais de 100 anos, também centenário, o Laboratório VESP aqui de Canoas. Vamos encerrar os nossos reclames aqui da cidade, do programa aqui, fica então aqui na cidade agora, vamos ficar aqui na cidade. E a cidade, sabe que a cidade é a sua casa. O mundo também. Separe o lixo seco do lixo orgânico e ajude o planeta. E para descartar grandes materiais, confira o dia em que o caminhão Bota Fora passa no seu bairro. Baixe o app 156 e participe, porque tua cidade é a tua casa. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha e a vida melhora. Nossa casa, vamos cuidar dela, tchê! Hey, hey, tchê, cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente, vamos cuidar dela vivente. Separa o lixo que é barbada, é bom pra cidade e não te custa nada. E pro sofá que não tem mais jeito, o Bota Fora é perfeito. A cidade também é a sua casa e você pode fazer a sua parte, separando o lixo seco do orgânico, não jogando lixo no chão e ligando o 156 toda vez que vir alguém pichando algum espaço público. Hey, hey, tchê, cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente, vamos cuidar dela vivente. Porto Alegre, a prefeitura cuida, tenta cuidar, tá, mas nós temos que, a questão da cultura aqui, nós temos que fiscalizar esse pessoal, esses catadores de lixo, nada contra eles, mas eles tiram o lixo das lixeiras e atiram na rua, é uma loucura, tem calçadas em Porto Alegre que são intransitáveis por causa disso, mas lamentavelmente é isso. Eduardo. Uma observação que eu queria fazer antes do encerramento, quer dizer, quando se faz qualquer crítica, e a gente faz muitas críticas aqui, ela só é verdadeiramente eficaz quando ela for respaldada, ilustrada com exemplo. Eu vou pegar só um. O que se reclama do senhor Alexandre Moraes, para não dizer que está sendo perseguido em face da liberdade de expressão que existe, tanto existe como a gente o critica e pode criticar, etc. Vocês peguem esse exemplo agora da transformação do uso de tornozeleira em prisão domiciliar. Ele ouviu o Ministério Público? Não ouviu. Então, qual é o papel do Ministério Público? Sabidamente, no processo penal, nós temos, a grosso modo, 3 personagens: o acusador, o homem do inquérito, que é o policial, o acusador e o juiz, que tem que ser imparcial, evidentemente, senão não é juiz. Em qualquer disputa, até de bolinha de gude, quando se escolhe um juiz, se presume que ele tenha imparcialidade para decidir. Então, isso aí evidencia, quer dizer, transformar aquela penalidade numa penalidade mais severa, sem ouvir o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é quem deve perseguir, tanto que o ato dele se chama persecução penal, ele que persegue o réu. Não pode o juiz perseguir o réu, porque se ele perseguir o réu, ele está sendo imparcial. Então é isso que se critica nele. Né? É exatamente isso. Quer dizer, um juiz não pode ser imparcial. Mas diga onde é que ele foi imparcial. Não, porque é questão política, porque é esquerda. Não, não é questão de direita ou esquerda. Eu estou dando um exemplo concreto. Questão de direito, né? Um caso em que quem exerce a persecução penal é o órgão do Ministério Público. No caso, o Procurador-Geral da República, pela competência do Supremo. Mas quem é que exerce a persecução penal, ou pelo menos exerceu a persecução penal nessa hipótese? Foi ele, determinando a mudança do regime sem ouvir o Ministério Público. E o que faz o Ministério Público? Nada. 30 segundos, Eduardo. De despedida. Um abraço para o pessoal, então. Eu tinha bastante coisa para falar, mas passou rápido passou muito rápido hoje. Né? A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: quando um judiciário que tem um poder de um judiciário mostra o dedo para a população por conta de um cidadão, e eu não estou falando do torcedor, estou falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, um cidadão está se igualando em tamanho e poder com um poder inteiro, um dos 3 poderes
a ponto de um membro desse poder mostrar o dedo para alguém que o enfrenta por conta de um cidadão. Eu não estou dizendo se está certo ou errado, mas olha o que o poder, será que está se vendo como poder? É verdade. Ou se está se rebaixando a si mesmo? Perfeito. Eduardo, muito obrigado pela tua presença. Gênio Eduardo, muito obrigado também. Obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui com a nossa atividade. Tenham todos uma boa noite, um bom sono, um novo encontro amanhã. Até lá.